a eficácia do Santo Rosário e as graças que se obtêm por meio dele. São Luís diz que não teria meios suficiente para expressar o quanto agrada a Nossa Senhora esta devoção e como ela recompensa todos aqueles que trabalham para propagar essa devoção, difundi-la e estabelecê-la, do mesmo modo como ela pune aqueles que são contrários. São Luís relata que São Tomás era muito famoso por seus sermões acerca do Santíssimo Rosário, e o diabo, invejoso das conquistas que ele tinha sobre as almas, torturou-o muito a ponto de os médicos desistirem de restituir-lhe a saúde. Certo dia, São Tomás achou que morreria. O diabo lhe apareceu na forma mais terrível. Então, ele olhou para uma estampa de Nossa Senhora e pediu ajuda. Disse: ajude-me, minha mãe, socorrei-me. E no instante que ele disse isso, a estampa criou vida. Nossa Senhora lhe estendeu a mão, pegou pelo braço e disse: venha, Tomás, eu estou aqui, meu filho, para salvá-lo. Eu hei de te proteger contra todos os teus inimigos. Levante-se e vá pregar o meu Santo Rosário. Assim que Nossa Senhora pronunciou essas palavras, o diabo fugiu. Então Tomás se levantou e foi pregar o Santo Rosário como fazia de costume e sempre teve muito sucesso em suas pregações. Nossa Senhora, ela não só recompensa os que propagam o seu rosário, como também todos aqueles que, por meio do exemplo, atraem outras almas para esta devoção. O rei Alfonso de León, ele queria que todos os seus servos honrassem Nossa Senhora rezando o Santo Rosário. Então, ele pegou um grande rosário e pendurou em seu cinto e usava sempre, mas ele nunca rezava. Mas porque ele usava, muitas pessoas rezavam devotamente o rosário. Um dia ele ficou muito doente, achando que não sobreviveria. Então ele caiu em êxtase e compareceu diante do tribunal de Jesus. Lá estavam muitos demônios a acusá-lo dos seus pecados. Jesus, o supremo juiz, já estava a ponto de condená-lo, quando apareceu Nossa Senhora a interceder por ele. Então, ele pediu uma balança. Em um prato da balança, ele colocou todos os seus pecados. E no outro prato, ele colocou o grande rosário que ele usava, junto com todos os rosários que as pessoas rezaram por causa do seu exemplo. O Santo Rosário pesou infinitamente mais do que os seus pecados. Então Nossa Senhora olhou para ele com muita benignidade e disse que obteria de Jesus uma grande recompensa por esse pequeno gesto que ele fez de usar o seu Santo Rosário. Ela disse que ele concederia muitos anos de vida ainda sobre a terra, que prolongaria os seus anos de vida, e pediu que ele vivesse sabiamente e fizesse penitência. Ao recobrar a consciência, ele exclamou: "O feliz Rosário da Santíssima Virgem, pela qual eu fui liberto da pena eterna." Assim que ele recuperou a saúde, ele começou a rezar o rosário todos os dias e a propagar esta devoção. Um outro relato. Um dia, Santa Gertrudes viu Jesus contando moedas de ouro. E ela criou coragem e perguntou para ele o que ele estava fazendo. E ele respondeu: "Estou contando as ave-marias que tu rezastes. Estas são as moedas com que tu podes pagar a tua passagem para o céu." O bem-aventurado Alano conta que tinha uma freira muito devota do Santo Rosário, que depois de sua morte ela apareceu às suas irmãs religiosas e disse: "Se eu pudesse voltar ao meu corpo para rezar uma Ave-Maria, ainda que rapidamente e sem muito fervor, eu o faria de muito bom grado, padeceria todos os sofrimentos novamente só para obter o mérito desta devoção."
São Luís diz que isso nos comove muito mais ao sabermos que ela esteve de cama e que sofreu agonizantes dores durante muitos anos antes de morrer. São Luís nos diz para seguir os exemplos dos grandes santos, como São Francisco de Sales, que fez o voto de rezar todos os dias o Santo Rosário. São Carlos Borromeu também recitava todos os dias e o recomendava aos eclesiásticos, aos pregadores e a todo o povo. O Papa Pio V, um dos papas mais eminentes da Igreja, também rezava todos os dias, assim como Teresa d'Ávila, São Francisco Xavier, São Felipe Neri e tantos outros santos que temos. Os santos sempre fizeram da vida de nosso Senhor Jesus Cristo o principal objetivo do seu aprendizado. Eles meditaram nas virtudes e sofrimentos de nosso Senhor e por isso alcançaram a perfeição cristã. O padre Dorlandi diz que em 1481 Nossa Senhora apareceu ao venerável Domingos, o cartusiano, que viveu em Treves, e disse-lhe: sempre que o fiel que está em estado de graça reza o rosário, enquanto medita nos mistérios da vida e paixão de Jesus Cristo, obtém a remissão completa e plena de todos os seus pecados veniais. Nossa Senhora também disse ao bem-aventurado Alano: quero que saibas que, apesar de haverem várias indulgências já concedidas ao meu rosário, acrescentarei muito mais para cada terço, para aqueles que rezarem devotamente, de joelhos e estando claro livre de pecado mortal. E todo aquele que perseverar na devoção do Santo Rosário, rezando estas orações e meditações, será recompensado por isso, e eu lhe obterei completa remissão da pena e da culpa de todos os seus pecados no fim da vida. Não sede descrentes, pensando isto ser impossível. É fácil para mim, pois sou a mãe do Rei dos céus, e ele me chama cheia de graça. Gregório XIII diz que o rosário nos foi dado do céu para aplacar a ira de Deus e implorar a intercessão de Nossa Senhora. Júlio III diz que ele foi inspirado por Deus como um meio de nos abrir o céu mais facilmente pelos favores da Virgem Maria. Sobre as indulgências. Indulgência é a remissão total ou parcial das penas temporais devidas pelos nossos pecados. A indulgência plenária é a remissão de toda a culpa devida ao nosso pecado. A indulgência parcial, ela redime apenas uma parte dessa pena. E São Luís, ele vai dizer assim: estejamos atentos para não desperdiçar essas indulgências. Flamin e um grande número de outros escritores nos contam um incidente em que uma menina de distinta família, pelo nome de Alexandra, se convertera milagrosamente e entrou na confraria do Santíssimo Rosário por intermédio de São Domingos. Após a sua morte, ela apareceu a ele dizendo que tinha sido condenada a 7 anos de purgatório, por causa de seus pecados e daqueles que fez com que cometessem com suas vaidades mundanas. Ela implorou-lhe que aliviasse suas penas através de suas orações e pedia aos membros da confraria que rezasse pelo mesmo propósito. São Domingos rezou como ela pediu. 2 semanas depois, ela apareceu a ele, mais radiante que o sol, tendo sido rapidamente libertada do purgatório através das orações dos membros da confraria, que rezaram por ela. Ela também disse a São Domingos que as almas santas no purgatório tinham-lhe pedido que ele continuasse a pregar o Santo Rosário por elas e que elas os recompensaria abundantemente quando estivessem na glória.
Uma indulgência plenária, ela é concedida por se rezar 5 dezenas do rosário, numa igreja ou oratório público, ou em grupo familiar, comunidade religiosa ou associação. Uma indulgência parcial é concedida em qualquer outra circunstância. As 5 dezenas devem ser rezadas de uma só vez. A recitação vocal deve ser acompanhada de meditação pia dos mistérios. Na recitação pública, os mistérios devem ser anunciados da maneira que se tem costume na região. Para a recitação particular, basta se a recitação vocal é acompanhada de meditação nos mistérios. Para animar-lhes a abraçar esta devoção que muitas almas têm praticado, dar-lhe-eis mais razões. O rosário rezado e meditado sobre os mistérios lhe traz os seguintes resultados maravilhosos. Gradualmente nos eleva ao perfeito conhecimento de Jesus Cristo. Purifica nossas almas, lavando-as do pecado. Dá-nos vitória sobre nossos inimigos, facilita-nos praticar as virtudes, queima-nos com o fogo do amor por nosso Senhor, enriquece-nos de graças e méritos. Supre-nos com o que é preciso para pagar nossas dívidas, para com Deus e para com os nossos companheiros. E, finalmente, obtém todas as espécies de graças de Deus para nós. O bem-aventurado Alano conta que um conhecido seu já tinha tentado diversas devoções para se libertar de um espírito maligno, mas sempre não obtinha sucesso. Até que um dia pensou em colocar em seu pescoço um rosário e percebeu que ele era aliviado rapidamente. E com isso, ele verificou que sempre que ele tirava o rosário do pescoço, o demônio vinha atormentá-lo. Então ele começou a usá-lo dia e noite. E desse modo, ele conseguiu se libertar para sempre do inimigo, pois o demônio não consegue resistir a essa corrente. O próprio bem-aventurado Alano também conta que ele libertou inúmeras pessoas possessas de espíritos malignos com esse simples ato de colocar o terço em volta de seus pescoços. São Luís, ele diz assim: quanto a mim, escrevo estas páginas. Aprendi por minha própria experiência que o rosário tem o poder de converter mesmo o coração mais endurecido. Conheci as pessoas que foram às missões e que ouviram sermões sobre as coisas mais aterrorizantes sem ficarem nem um pouco comovidas. E, porém, após terem começado a rezar o rosário diariamente, segundo o meu conselho, elas eventualmente se converteram e se deram completamente a Deus. Quando volto a visitar as paróquias onde eu dei missões, noto uma tremenda diferença naquelas paróquias onde as pessoas haviam desistido do rosário. Elas geralmente voltaram ao modo pecaminoso, enquanto nos lugares onde o rosário era rezado fielmente, encontrei as pessoas perseverando na graça de Deus e progredindo a cada dia em virtude. Direi não mais que assegurar-lhes com palavras do bem-aventurado Alano de la Roche, que o Santo Rosário é a raiz do tesouro de inumeráveis bênçãos, pois através do Santo Rosário os pecadores são perdoados, as almas que têm sede são saciadas, aos acorrentados se rompem as correntes, a alegria é devolvida aos que choram, os que são tentados encontrarão a paz. Os que são o pobre encontrará auxílio, os religiosos serão reformados, os ignorantes serão instruídos, os orgulhosos vencerão o orgulho, as almas do purgatório terão suas penas aliviadas pelos sufrágios. Como rezar com fruto o Santo Rosário?
não é a duração das nossas orações que agrada ao coração de Deus, mas o fervor com que nós rezamos. Muitos de nós católicos rezamos terços e algumas dezenas de Ave Maria. E por que nós não progredimos na nossa vida espiritual ou até mesmo abandonamos os nossos pecados? São Luís diz que com certeza é porque nós não rezamos como deveríamos. E uma das primeiras coisas que ele nos alerta é sobre a atenção. Ele nos recomenda que devemos estar atentos naquilo que estamos fazendo. Devemos nos concentrar, porque mais agrada a Deus a voz que sai do coração do que a voz que sai da boca. Ele diz que é muito difícil nós rezarmos uma Ave Maria sequer sem que as distrações e a nossa imaginação nos tome conta. Mas para isso é preciso, nós podemos evitar, nos preparando para que nós não demos devida atenção a essas distrações e a nossa imaginação. E um dos conselhos que ele nos dá é nós nos colocarmos na presença de nosso Deus, pensar também que Nossa Senhora está ali do nosso lado a nos olhar e que os santos anjos estão ali com as mãos estendidas, esperando as nossas Ave-Marias bem rezadas para coletar. E da mesma forma que o inimigo também está à espreita, recolhendo todas as Ave-Marias mal rezadas. Outra coisa que ele também coloca é que nós precisamos sempre pensar nos mistérios que estamos contemplando e imaginar Jesus e Maria a todo instante conectados a esse mistério. O rosário é a oração que mais agrada e mais traz mérito ao coração de Jesus e de Maria. Por isso mesmo é uma das orações mais difíceis de se fazer e de se perseverar, porque por causa da repetição das palavras se torna quase que impossível evitar as distrações. Mas São Luís diz que nós não podemos deixar que o inimigo use disso para nos persuadir de abandonar o Santo Terço. O inimigo irá nos dizer que nós estamos cansados demais, que é melhor deixar para outro dia, que é inútil rezar sem a devida concentração, que seria muito mais proveitoso ir ler um livro, meditar nas Sagradas Escrituras, do que fazer aquela devoção. Mas nós devemos lutar contra esses pensamentos que nos vier, porque quanto mais difícil for para nós rezarmos o Santo Terço, fizermos a nossa oração, mais mérito nós teremos se nós conseguirmos perseverar. A própria Escritura nos diz que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Luís nos propõe um método para bem rezar o Santo Terço. Ele diz para pedirmos o Espírito Santo e nos colocarmos na presença de Deus. E antes de cada dezena fazer uma pausa, se o tempo nos permitir, de contemplar aquele mistério que está sendo honrado naquela dezena. Ele nos alerta para 2 erros comuns que cometemos. O primeiro é não colocar intenção na nossa oração. Nós devemos colocar intenções, pedir a Deus graças através dessa nossa oração, pedirmos para que Ele nos conceda virtudes e também a graça de combater os nossos pecados. O segundo erro, ele fala que é o fato de nós rezarmos muito rápido o nosso terço, com uma pressa de logo terminá-lo. Muitas vezes nós rezamos tão depressa que não é possível compreender o que se está dizendo. Ele diz como que se acha que Jesus e Maria vão estar contentes com a nossa oração feita deste modo. Muitas vezes nós não sabemos porque rezamos tantos rosários e nossa vida não muda, nossos pedidos não são alcançados. Basta nós olharmos como nós estamos fazendo as nossas orações. Ele diz que vai vir essa vontade natural de rezar rapidamente, mas nós precisamos fazer pausas durante o Pai Nosso e durante as Ave-Marias. Que vai ser difícil no começo por causa do mau hábito que já temos, mas que nós possamos ter perseverança e com a graça de Deus nós iremos aos poucos melhorando a nossa oração
que é muito melhor rezar uma dezena com a devida concentração e meditação do que rezar 1000 rosários feitos às pressas. São Luís nos diz para rezarmos com reverência, tanto quanto possível de joelhos e com as mãos postas e o rosário no meio delas. Mas se estivermos doente ou de viagem, nós podemos rezar sentado ou em pé. E que mesmo trabalhando também nós podemos rezar, que o trabalho não é empecilho para a nossa oração vocal. E mesmo quando não estamos com o nosso espírito voltado para aquela oração durante os nossos trabalhos, Nossa Senhora conhece as nossas limitações e com certeza irá recompensar o nosso esforço, a nossa boa vontade. Se nós não temos tempo para rezar o rosário completo de uma só vez, São Luís nos diz para fazermos cada terço, reservar um tempo para rezar os 3 terços separadamente. E se ainda assim as nossas obrigações nos impedem de fazer assim, que nós rezemos então o nosso terço, a 50 Ave-Marias, dividindo as dezenas, uma dezena aqui, uma dezena colar, que até ao final do dia nós teremos terminado o nosso terço. Nós podemos rezar o rosário de diversas maneiras, mas a maneira que mais agrada ao Deus Todo-Poderoso, que mais faz bem a nossas almas e faz tremer o inimigo, é a oração em grupo, rezada ou cantada em 2 coros. O próprio Jesus nos diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele estará no meio deles. Foi isso que ele disse para os seus discípulos e apóstolos. E que alegria, sabermos que Deus pode estar no nosso meio e que para isso basta que nós nos reunamos em comunidade. Os primeiros cristãos sabiam muito dessa verdade, que apesar das perseguições do Império Romano, mesmo com o risco de morte, eles se reuniam em assembleias para não perder a oportunidade de ter Jesus no meio deles. Esse método de oração é dos modos mais saudáveis da alma. São Luís nos coloca 5 motivos. Primeiro, porque quando nós rezamos em grupo, nós ficamos mais atentos à oração do que quando rezamos em particular. Segundo, porque a oração em grupo, ela se torna uma única oração, como se todas as orações se ajuntassem. Aquele que reza com menos fervor vai ser suprido por aquele que reza melhor. Desse modo, ele coloca assim, que os fortes seguram os fracos, os fervorosos inspiram os mornos, os ricos enriquecem os pobres, os ruins são contados juntamente com os bons. Como se pode vender o joio? Misturando facilmente como 4 ou 5 barris de trigo da melhor qualidade. O terceiro motivo, ele diz que quem reza o rosário sozinho, ele ganha o mérito de apenas um rosário. E quando ele reza junto com, por exemplo, 30 pessoas, ele obtém o mérito de 30 rosários. Essa é a lei da oração pública. Quarto, Urbano VIII se agradou tanto com a devoção do Santo Rosário ao vê-lo sendo feito em 2 coros, que concedeu 100 dias a mais de indulgências quando o rosário fosse rezado em 2 coros. Sempre que se reza o rosário em 2 grupos, ganha-se indulgência parcial. O quinto motivo que São Luís coloca é que a oração pública ela é mais poderosa que a oração individual para apaziguar a ira de Deus e pedir a sua misericórdia. A igreja, inspirada pelo Espírito Santo, sempre fez uso desse meio de oração para essas orações públicas em tempos de tragédia e sofrimentos públicos. Quando nós rezamos o rosário em grupo, é muito mais terrível para o demônio do que quando nós o rezamos em particular. Quando nós o fazemos de modo público, é um exército que o ataca.
Quando nós o rezamos sozinho, é muito mais fácil para ele nos destruir. Mas quando estamos juntos com outras pessoas, ele terá muito mais trabalho para nos derrotar. É muito mais fácil destruir um galho do que quando ele está num feixe com muitos outros galhos. Então, assim, o diabo não consegue destruir aquele feixe, não é mesmo? A união faz a força. Assim como os exércitos se unem para combater os inimigos, os próprios demônios se juntam para perder as nossas almas, por que nós cristãos também não nos unimos para que Jesus esteja no nosso meio, para pedir e clamar a misericórdia de Deus na nossa vida? Luís diz: caros confrades, se tiver uma igreja ou uma capela perto da casa de vocês, seja no campo ou na cidade, vá até lá rezar com aqueles que querem rezar em 2 coros. E se não tiver igreja e nem capela, rezem nas suas casas ou em algum local onde vocês possam se reunir. Essa é uma devoção de Deus Todo-Poderoso e Ele tem indicado a todos os lugares aonde tenho feito missão, de modo que possa conservar e acrescentar os bens conseguidos por esse meio e também para impedir pecados. Nosso Senhor nos disse para que seguíssemos o seu exemplo e rezássemos sempre, por causa da obscuridade das nossas mentes, das nossas fraqueza e das nossas ignorâncias, e também por causa da força e do número de inimigos que temos. Se nós entendermos bem esse mandamento do Senhor, nós não iremos nos contentar em rezar o rosário uma vez ao ano, uma vez na semana, nós iremos rezá-lo todos os dias. Porque assim ele nos disse. Ele nos disse para rezar sem cessar e sempre fazê-lo. Talvez os apóstolos não entenderam bem esse mandamento de Deus e pensaram ser apenas um conselho, e por isso caíram em pecado e se deixaram levar pelas suas fraquezas, mesmo estando ao lado de Jesus. Se nós queremos ter vida de santidade, viver como os santos e não cair em pecado mortal, nós devemos obedecer a esse mandamento que Jesus nos deixou e nos ordenou. Nós devemos rezar o rosário com fé. O próprio Jesus nos diz que credes que haveis de conseguir e que as obtereis. Se nós pedirmos com fé, com confiança, Ele há de nos dar aquilo que lhe pedimos. Nós também devemos rezar o rosário com humildade, assim como fez o publicano, com os joelhos no chão, não com o joelho apenas, como faz os mundanos, mas com os 2 joelhos no chão. Os olhos não ousavam sequer levantar-se aos céus, sempre ali de cabeça baixa, com humildade, batia no peito pedindo a misericórdia de Deus, pedindo o perdão de nosso Deus. São Luís diz para nós evitarmos a oração do fariseu, a oração orgulhosa, a oração de soberba, que se achava mais do que os outros e acabou saindo dali sem ser justificado e perdoado. Mesmo que nós estejamos fracos na fé, entediados, com aquele desalento interior, que nós perseveremos no nosso rosário e rezemos, mesmo diante dessas condições desfavoráveis. Que nós possamos nos lembrar de Jesus no Horto das Oliveiras, no momento da agonia, e nos diz que ele orava mais intensamente. Nosso Senhor, naquele momento de sofrimento, de angústia, ele não abandonou a oração, pelo contrário, ele o fez com mais fervor. É isso que São Luís nos diz para fazermos também. Nós devemos rezar o rosário com fé, crendo na bondade e na generosidade de Deus e também nas promessas de Jesus Cristo. Ele nos disse que se batermos, a porta há de se abrir, se buscarmos, nós encontraremos. Ele também nos disse que tudo o que pedirmos em seu nome, o Pai do céu há de conceder. São Luís nos diz também
para perseverar na oração. Nós devemos rezar com perseverança. Mesmo que demore para Deus nos dar aquilo que pedimos, nós não podemos desanimar e nós podemos obter frutos dessa demora. Nós podemos aumentar o nosso fervor. Nós podemos apreciar muito mais o bem que desejamos e quando esse bem chegar, nós iremos ter um apreço muito maior e ter um esforço muito maior para não perder essa graça que nos foi concedida. São Luís nos diz para pedirmos e perseverarmos, pedindo a Deus as necessidades que nos são do corpo e também as necessidades espirituais. Mas, acima de tudo, nós devemos pedir a Deus a infinita sabedoria, que cedo ou tarde Ele há de nos dar. Ele nos diz assim, contanto que não deixe de pedi-lo e não desanime no meio do caminho, porque te resta ainda um longo caminho. Isso quer dizer que resta ainda um longo caminho a percorrer, com muitas tempestades pela frente, dificuldades a serem superadas e muito a conquistar antes de se ter ajuntado esses tesouros para a eternidade. Bastante Pai Nossos e Ave Marias com as quais você ganhará a sua entrada no céu e adquirirá a bela coroa que está à espera de cada membro fiel. Ele nos diz para perseverar e rezar. E se a gente for fiel, a gente vai obter a coroa maravilhosa. E ele cita a passagem de Apocalipse: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida.